A paz do Senhor a todos. Vamos começar o nosso culto. Pai querido, Pai amado, eis-me aqui, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, que venhamos ter um culto abençoado por Ti, Senhor. Abra os nossos corações, Senhor, para Te receber, Senhor. Abençoa cada pessoa que está aqui, Senhor, e na live, Senhor. Toma as nossas vidas nas Suas mãos, Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, Senhor. Aleluia, Pai Santo é o Teu nome, nos dá um culto abençoado na Sua presença, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Quebra-me e faça de novo, derrama renovo em meu coração. Molda-me, eu sou só um barro, Tu és o oleiro, estou em Tuas mãos. Enquanto me refaz eu adoro, enquanto me cura eu adoro. Estou num processo e novo serei. Enquanto me limpa eu adoro, enquanto me restaura eu adoro. Faz a obra em mim e vem me encher. Sou um vaso que se quebrou, mas na mão do oleiro se refez. Minha essência perdida em minhas fraquezas me deu outra vez. Não sou mais vaso trincado, sou vaso moldado, um vaso de glória. As mãos do oleiro em mim escreveu de novo uma nova história. Enquanto me refaz eu adoro, enquanto me cura eu adoro. Estou num processo e novo serei. Enquanto me limpa eu adoro, enquanto me restaura eu adoro. Faz a obra em mim e vem me encher. Sou um vaso que se quebrou, mas na mão do oleiro se refez. A minha essência perdida em minhas fraquezas me deu outra vez. Não sou mais vaso trincado, sou vaso moldado, um vaso de glória. As mãos do oleiro em mim escreveu de novo uma nova história. Sou um vaso que se quebrou, mas na mão do oleiro se refez. A minha essência perdida em minhas fraquezas me deu outra vez. Não sou mais vaso trincado, sou vaso moldado, um vaso de glória. As mãos do oleiro
Escreve uma nova história, Senhor. Escreve uma nova história na nossa vida essa noite, Senhor. Tu és o oleiro, nós somos os barros, Senhor. Eis-me aqui, Deus. Que o Senhor venha operar um milagre nas nossas vidas essa noite. Venha mover entre nós, Senhor. Venha tocar os nossos corações. Tu estás aqui, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres,
Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Diga bem alto. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. És tu, Senhor. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Aleluia. Aleluia, Senhor. Louvamos o teu nome. Obrigado pela tua fidelidade, Pai. Aleluia, Senhor. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor.
sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, Senhor, obrigado pela tua fidelidade e bondade, Pai. Fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, Senhor, tu és fiel. Obrigado, Pai. Aleluia, Deus. Nós cremos, Senhor, na tua fidelidade, Pai. Nós cremos no teu poder, Senhor. E nós queremos te pedir agora, Pai, como igreja, pela cura dos enfermos. Senhor, cura Tamires, cura o Bruno, cura o Rodrigo, Senhor. Cura a Rosângela, Pai. E tantos outros enfermos, que você possa pensar nesse momento numa pessoa doente que você conhece e que o Senhor esteja enviando a cura até ela. Senhor, venha com o teu poder, venha operar milagres, Pai. Opera milagre na vida do Márcio, da Casey, Deus. Nós cremos que o Senhor tem todo o poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado, né? Quarta-feira. Cadê o povo? Nós vamos continuar. Nós estamos fazendo uma série de quarta-feira de testemunhos, né? Para que venha motivar a fé daqueles que estão precisando ver o que Deus faz na vida de alguém, para que entenda que Deus pode fazer na sua também. Então é uma motivação de fé. Nós estamos num tempo de testemunhos ultimamente. Amém? Vamos adorar o Senhor com nossos dízimos, as nossas ofertas. Segundo o livro de Coríntios 9:6, diz a palavra do Senhor, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia abundância, abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propõe no seu coração, não com tristeza por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Se você quiser ofertar, dizimar, esse é o momento. Fique inteiramente à vontade, né?
Deus tem contemplado essa igreja, nossos corações. Senhor, eu te peço, Deus, conforme a sua palavra, que o Senhor venha, Deus, abundar na vida daqueles que cumprem a sua palavra, Senhor. Aqueles que têm essa consciência da necessidade de manutenção da tua igreja. E aqueles que não têm, Deus, que possam estar abrindo seus corações e que possam também estar participando desse momento. Em nome de Jesus. Amém? Deus é fiel, não é? Então, nessa quarta-feira, quem vai estar dando testemunho aqui é a minha neta. Vem cá, Marcela. A minha netinha, que já está uma moçola bonita. Vem para cá, do lado do vovô aqui. Não é? Muito bonita a minha neta. É minha primeira neta. Quando ela nasceu, eu falei assim, você vai ser a rainha do vovô. Os outros serão príncipes e princesa, mas você vai ser a eterna rainha. Porque ela foi a primeira, né? Aquela emoção maravilhosa. E ela nasceu, viveu dentro da igreja. Ela continua na igreja, né? Ela vai contar a história dela aqui, das coisas que Deus fez na vida dela. Deus realmente tem honrado, né, a nossa família, assim como tem honrado a igreja. Porque nós estamos colocando a nossa verdade diante do Senhor. Nossa igreja se propõe à verdade. Nós não cremos nada diferente daquilo que a palavra nos diz que temos que fazer. Amém? Então a Marcelinha do vovô, você está vendo de casa, ela vai dar o testemunho dela hoje. Amém. Me alegra muito o coração. Amém. Eu sou vovô apaixonado, né? É. Amém. Então, primeiro, boa noite a todos que estão aqui. Boa noite a quem está ouvindo. Eu queria começar orando. Então, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado pela vida de todos que estão aqui, de todos que estão assistindo pela internet. Que a Tua palavra possa entrar em cada coração, para que esse testemunho seja um fôlego novo de vida, de ânimo na vida dessas pessoas. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, eu queria começar o meu testemunho falando sobre algo que, sem isso, esse testemunho não seria possível, que é obediência e relacionamento com Deus. Aí eu queria pedir para abrir a Bíblia em Provérbios 3, 6. Então, e diz, a minha versão fala assim: lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar, em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo. Então, aí aqui, né, essa outra versão fala: reconhece em todos os seus caminhos, Ele endireitará seus veredas, que é o mesmo significado, né? Então, sempre que a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, Ele vai nos guiando e Ele vai nos mostrando o caminho. A parte boa da gente não só essa, né? Mas um dos benefícios que a gente tem de ter um relacionamento com Deus vivo é a gente poder pedir ajuda para Ele, a gente poder colocar Ele em primeiro lugar e perguntar, estar disposto a obedecer. Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer que eu faça? E eu sempre fiquei com os adolescentes, né? Eu tenho ministério com os adolescentes. E eu sempre brinco com eles de que não obedecer a Deus é tipo burrice. Porque se Deus, por exemplo, você tem 2 lasanhas na sua frente, uma é a bolonhesa e a outra é 4 queijos. Aí, Deus sabe como essas 2 lasanhas foi preparada. Ele sabe a validade, Ele sabe o processo, Ele sabe de tudo. A gente não sabe, a gente só está olhando as lasanhas ali. E aí, Deus fala assim: olha,
não come a lasanha bolonhesa, vai te fazer mal, come a 4 queijos. Se a gente fala assim, não, a bolonhesa tá parecendo tá mais gostosa, acho que eu vou comer a bolonhesa, Senhor. Não, eu sei, a bolonhesa vai dar certo. Isso vai estar sendo uma escolha inteligente? Não. Por quê? Porque Deus, Ele sabe como aquela lasanha foi feita. A gente não sabe. Ele sabe o futuro. Ele sabe que fazendo essa escolha, a gente vai passar mal, a gente vai ter algum problema. E para proteger a gente, Ele fala, olha, não faz isso daqui. E hoje em dia as pessoas falam muito como se obediência a Deus fosse uma privação da liberdade. Como se você obedecer a Deus fosse você tá deixando de ser livre, tá deixando de ter suas próprias escolhas. Sendo que, na verdade, obedecer a Deus é uma proteção. É um caminho que Ele mostra para a gente, que é o melhor caminho que a gente pode seguir. Tem também a história do monte com um cercadinho em volta. E aí você está no alto de um morro, imagina, você está no alto de um morro, muito alto, aí tem um cercado para você não cair e uma placa escrito, não pule o cercado. Essa placa, ela está tirando a sua liberdade? Não. Ela está fazendo algo mal para você? Não. Ela está te dando um aviso que se você pular o cercado, você vai cair e vai morrer. Então, a palavra de Deus e as coisas que Ele faz para a gente, guiando a gente, às vezes a gente pode até achar assim, poxa Deus, igual lasanha, mas eu gosto mais da bolonhesa, tem certeza que não é essa que é para eu comer? Mas lá na frente a gente entende o propósito, a gente entende o porquê que Deus deu aquele direcionamento para a gente. Então é muito importante a gente estar sempre obedecendo a Deus, porque Ele sabe o que é melhor, Ele conhece o futuro e Ele sabe, olha, se você fizer isso aqui, vai dar certo, confia em mim. Ele é todo poderoso, Ele sabe de tudo. E aí o meu testemunho em relação à faculdade, que é o que eu vou falar hoje, durante toda a minha vida, o meu maior sonho foi agradar o coração do Senhor. E eu sempre fiz tudo pensando assim, eu vou fazer o que agrada o coração de Deus, eu quero viver para Deus, eu quero que minha vida seja sempre para Deus. Tudo que eu faço, eu quero que seja para Deus. E aí, na minha cabeça, eu achava o seguinte, se eu quero viver para Deus, quando eu for fazer uma faculdade, eu quero fazer uma faculdade ministerial. Lá fora, em outros países, tem isso, tipo assim, faculdade de ministro de louvor. E esse era o meu maior sonho, que eu falava assim, gente, não tem como ser mais de Deus do que isso. Eu vou estar literalmente fazendo uma faculdade para viver para a igreja, para viver para Deus. E isso era o que estava na minha cabeça, tipo assim, essa é a vontade de Deus, vou fazer essa faculdade, vou me formar em ministra de louvor, vou lá para fora e vou viver disso, vou ser cantora gospel, sei lá, vou viver para o ministério. E por conta de eu ter esse sonho e de ser algo tão... E da minha intenção, né, a intenção do meu coração era fazer isso para poder viver para Deus, eu achava que, bom, então é isso, vou ser isso. E aí, durante o período do ensino médio, eu não me dediquei muito assim, no ensino médio. Eu ia às aulas, fazia as coisas, mas eu não estava muito dedicada, porque a minha cabeça não estava aqui. Minha cabeça não estava, tipo, eu vou fazer o Enem, fazer uma faculdade, isso aqui. Minha cabeça estava, Deus vai abrir uma porta para eu ir lá para os Estados Unidos, eu vou ser cantora, vou cantar, vou ministrar. Eu achava isso. E aí, isso assim, era o que estava na minha cabeça. Aí eu nem estudava muito, levei o ensino médio assim. E aí... Durante esses processos, a forma que eu me relaciono com Deus é de sempre estar colocando, Senhor, que eu não faça a minha vontade, mas que eu faça a sua. Então, qual é a sua vontade para mim? O que o Senhor tem para a minha vida? E uma forma que Deus usa muito de falar com a gente é fazendo coisas fluir e dando paz e tranquilidade no seu espírito, ou as coisas não fluem e você não tem paz. Então, às vezes, a gente está pedindo para Deus, Senhor, eu devo fazer isso, eu não devo. E aí a gente está tentando e a porta não abre, você está batendo, a porta não abre. Talvez seja porque não é aquela porta aqui para abrir. Porque a partir do momento que a gente coloca Deus como
estando no controle da nossa vida, a gente dá essa autoridade, tipo, Deus, você tem autoridade de estar no controle da minha vida. A gente deu essa autoridade, ele vai estar no controle da nossa vida, e ele vai estar direcionando a gente. É diferente de uma pessoa que não dá autoridade para Deus. Se uma pessoa faz o que quer, não pergunta para Deus, Deus vai deixar a pessoa fazer o que ela quer. A pessoa vai ter o livre-arbítrio dela e ela vai fazer o que der na telha dela. Só que se você fala, Deus, me ajuda, o que eu devo fazer? Ele vai te mostrar. Deus, ele é um Deus de relacionamento. Ele não fica assim em silêncio, sem te responder, te ignorando. E uma das formas que ele tem de falar é justamente isso. Ele vai te dar paz de espírito e ele vai abrir portas ou fechar portas. Então, é muito importante a gente também ter essa oração. Tipo, Deus, fecha, porque a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então, Deus, fecha as portas que não forem da sua vontade para a minha vida. E ele vai fechar. Abre as portas que é da sua vontade para a minha vida. E ele vai abrir. Simples assim. E durante esse período, eu comecei a ver que nada estava fluindo para eu ir estudar essa questão ministerial, né? E um ponto é que também o fato de que existe tempos também, né? E processos, estações. Isso não significa que eu nunca vou poder estudar um ministério, mas que naquele momento aquelas portas não se abriram. E eu fui ficando assim meio chateada, né? Tipo, poxa, queria tanto e não tá abrindo essas portas e tal. E aí aí chegou no momento das provas. Eu fiz o Enem, não pensando em passar no Enem. Eu fiz o Enem. Na época, eu estudava muita redação. A redação, tipo, de fato, era algo que eu estudava. Mas o resto, eu não estudava muito. Então, eu fiz o Enem, assim, quase que no chutódromo. Algumas coisas. Algumas coisas eu sabia, mas a maioria foi chutando e entregando na mão de Deus, porque não era aquilo que eu achava que era para a minha vida. E aí eu fui vendo que as portas para isso, para o ministério de estudar, ministério de louvor, não abriam, e tudo fluía em relação à psicologia. Quando eu estava no início do ano, no ensino médio, uma faculdade já mandou uma mensagem falando que eu tinha passado por psicologia, e eu estava tipo assim, ai, legal, passei, mas nem quero ir, mas tá bom, legal. E aí, enfim, as coisas não fluíram para o ministério. E eu comecei a ver esse direcionamento de Deus na minha vida para eu estudar psicologia. E algo que Deus sempre falou para mim é que, tipo, cada pessoa ela tem um propósito de vida, certo? E o nosso propósito, ele carrega algumas características. E até durante o louvor, ou na minha vida com os meus amigos, em tudo da minha vida, Deus sempre me falou que um dos meus propósitos era levar paz. Às vezes, eu até já entrei em algumas conversas com Deus, de tipo assim, poxa, Deus, por que quando eu canto não é aquele poder? Ou então, por que quando eu canto não é aquela alegria? E Deus falava comigo, porque você foi feita para paz. Você vai cantar para levar paz. Você vai conversar para levar paz. Então, Deus sempre trabalhou isso em mim, de que o meu propósito, o que eu carregava, era paz. Era o reino de paz de Deus. E ele foi falando como a psicologia estava relacionada a isso. De como eu ia estar levando paz para as pessoas e de como isso até iria ajudar no meu ministério. E aí eu falei, tá, tudo bem, eu vou fazer psicologia, mas e agora? Porque eu fiz o Enem chutando. Eu fiz a redação direitinho, fiz direitinho, respondi o que eu sabia, mas o resto eu realmente não sabia. Então eu fiquei assim, Deus, só se for um milagre. E, como eu falei, quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. E quando Ele quer, quando a gente coloca Ele no controle, pode estar, por exemplo, o negócio do Ministério de Louvor, eu queria, eu estava tentando e não funcionava de jeito nenhum. A psicologia, eu não estava nem tentando, e as coisas só estavam fluindo. Fluindo. E aí, eu tenho até um print aqui. Chegou o Enem, o resultado do Enem no primeiro semestre. Aí eu tinha ficado numa posição, tipo, 100 e pouco.
de 45 vagas, 100 e pouco. Aí eu pensei, nossa, 100 e poucas pessoas vão precisar desistir para eu entrar nessa vaga aí. E aí foi passando o tempo, e aí tem lista de chamada, né, que se a pessoa recusa, muda a lista de chamada e outras pessoas são chamadas. Eu estava na lista de chamada. E aí, quando acabou a chamada do primeiro semestre, eu estava em 45, na posição 45. Ou seja, eu pensei, eu estou na posição 45, então quando abrir o próximo semestre, eu vou estar dentro dos 45 que vão entrar. Né? É a lógica. Tipo, se eu estou no 45, vai abrir 45 vagas, eu vou passar ali na vaga 45. E aí, abriu o segundo semestre e a minha posição piorou. Porque era que eu estava tipo, em 45, né? Aí eu fui para 323 de 45 vagas. Ou seja, 323 tinha 278 pessoas na minha frente para entrar em psicologia. E, além disso, é na UFRJ, que é super concorrida. Daqui no Rio de Janeiro é a faculdade de psicologia mais concorrida que tem. Então, assim, a lista de espera de psicologia muda no máximo umas 30 pessoas, umas 40. Tinha 278 pessoas na minha frente, 278 pessoas para pegar a minha vaga. E eu fiquei, não, Deus, já não fui para o ministério, você falou que era para fazer psicologia, agora vamos orar, vamos ver o que vai acontecer, porque, assim, essas 278 pessoas vão ter que desistir, né? E eu comecei a orar, né? Eu e minha família, todo mundo orando. E aí foi a primeira chamada, aí entrou mais pessoas, segunda, terceira, quarta, quinta. Foi indo, chamada. E aí eu lembro que da quinta para a sexta demorou, tipo assim, 1 mês e meio para sair a outra. E isso geralmente era de, no máximo, 15 dias, e demorou 45. Eu fiquei tipo, será que fechou? O que eu vou fazer? Eu vou fazer letras, né? Eu gosto de inglês, fazer outra coisa, tem que dar um jeito, mas não sei se vai, não. Aí eu cheguei a entrar em letras, mas segurando a vaga de psicologia, né? Na lista de chamada de psicologia. Aí eu tava, ai meu Deus, e esperando. E aí, gente, olha só, de novo, 278 pessoas numa universidade federal e num curso que é concorrido. A nota de corte de psicologia geralmente é 700 e pouco, que é uma nota de corte alta, é 750, assim, por aí. E tinha 278 pessoas lá, e eu estava lá orando e foram desistindo. E aí foi a última chamada, a 8ª chamada. E aí eu fui lá, eu abri, não, Deus está no controle, Deus sabe. E aí quando eu abri, estava lá meu nome, 278 pessoas desistiram de fazer faculdade na UFRJ de psicologia. Pessoas que fizeram o Enem, querendo passar, concorrido, desistiram. E eu entrei na última chamada, aí eu fui para psicologia, e aí eu comecei a perguntar para Deus, né? Deus, já que você me colocou aqui, o que é para eu fazer aqui? Porque se ele me botou lá, se ele fez 278 pessoas não entrarem, é porque eu tinha que fazer alguma coisa, não ia ficar lá também parada, né? Aí eu fui estudando, fui vendo o que ele tinha para fazer, eu fui me envolvendo em alguns grupos que tinham de cristãos lá, porque a faculdade, a UFRJ é uma faculdade que tem muita mistura de tudo que é possível. Então, você vai ter evangélico, católico, espírita, macumbeiro, bruxa, budista, hinduísta, é tudo. E aí eu fui vendo, né? E aí eu participava dos grupos lá. A gente abriu uma sala de oração na UFRJ. E aí, durante um tempo, eu fazia o louvor na sala de oração. E a gente tinha encontros nos campos, a gente orava pelas pessoas. E eu fui vendo, assim, até em como todas as pessoas que eu encontrei lá na UFRJ e o que eu carregava para elas, né? Sempre que alguém me via, eu vinha falar comigo, falava, nossa, Marcela, você traz uma paz que é diferente.
você tem uma serenidade que é diferente. E me chamavam lá de sensitiva. Que sensitiva, eles falam como uma pessoa assim, né, que sente as coisas, está ligada com as energias. Aí falavam, nossa, mas você é tão sensitiva. Eu escuto o Espírito Santo, ele fala, né? Eu escuto, então eu sou, né? Eu vejo, falo com Deus, Deus revela as coisas e eu sei, porque o Espírito Santo está me falando. E aí, junto com isso, foi entrando um outro processo. Aí eu queria... Aí eu queria pedir para vocês verem Provérbios 19, 21. Então, a minha versão está falando: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Então, mesmo a gente fazendo planos, a gente tentando e buscando, Deus tem outro propósito. E o propósito dele é maior. O propósito dele tem algo que às vezes a gente não consegue entender, mas que futuramente a gente vai vendo esses frutos, a gente vai vendo o que vai acontecendo, né? E todas as pessoas que eu conheci na UFRJ, todo o que eu aprendi lá sobre as emoções, sobre como as pessoas agem, sobre como é o ser humano, foi abrindo assim na minha mente de que o meu sonho era servir ao Senhor. E o segundo maior mandamento é o quê? Amar o seu próximo. É estar disposto ao outro, ao próximo. E Deus literalmente me colocou numa faculdade para eu entender o próximo, para eu estar estudando sobre quem é o próximo, sobre como tratar o próximo, como amar o próximo. Então, depois eu fui percebendo assim, de que aquilo era o necessário para a minha vida naquele momento, nesse momento agora que eu estou vivendo, né? De que tudo, até o que eu quero servir na igreja, como eu quero servir, como eu quero ajudar as pessoas, eu vou conseguir ser muito mais potente e intencional com o conhecimento que eu tenho hoje sobre o próximo. Eu vou conseguir ter um entendimento sobre o outro, sobre o que o outro está vivendo, muito maior do que se eu tivesse estudado louvor. Porque eu literalmente estudei o ser humano, como tratar o ser humano. E aí, desde que eu entrei, eu estava querendo fazer um estágio, de transtorno alimentar. Eu estava querendo fazer esse estágio, que uma das maiores referências de transtorno alimentar é lá da UFRJ. E eu estou desde o primeiro período tentando entrar nesse estágio, tentando entrar em nada. Eu fiz tudo o que vocês puderem imaginar. Eu mandava e-mail o tempo todo. Eu não sei nem se a moça não me chamou depois de tanto eu encher o saco dela mandando e-mail. Mandava toda hora e-mail para ela. Falava que eu queria, que eu tinha estudado, que eu fiz o curso, não sei o quê. E nada fluía para esse estágio. E, ao longo desse tempo, eu também ia vendo as minhas amigas fazendo estágio e reclamando dos estágios. Falando, nossa, minha supervisora é muito chata. Meu orientador problemático. Me fez chorar. Reclamou disso, reclamou daquilo. E eu só estava escutando as experiências de estágio, assim, de pessoas assim, muito chateadas com a experiência que tiveram de estágio, né? De entrar achando que era uma coisa e vivenciar algo completamente diferente. E, assim, ser muito cobrado, ser... não maltratado, mas, tipo... Sabe o que eu quero dizer? Tipo... ser tratado com desrespeito, ser desrespeitado, talvez. E aí, outra coisa, aí é o último versículo que eu quero abrir, que é o... eu dei print sem a passagem, tá? Eu vou ler. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido.
E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. E aí aqui esse versículo, que, desculpa, eu dei o print sem... Efésios 4:7? Filipenses 4:7. Então, Filipenses 4:6 e 4:7. Que fala isso, né? Que a gente não deve se preocupar com nada, mas que a gente deve, em todas as orações, orar, falar o que a gente precisa, com o coração agradecido, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração e a nossa mente, porque a gente vai estar unido com Cristo, né? E o que esse versículo significa? Significa que você colocando essas orações diante do Senhor, apresentando para Ele as coisas, você pode ficar tranquilo, que Ele está cuidando, que Ele tem uma paz que excede todo entendimento, que vai estar te guardando, que vai estar guardando seu coração, seus pensamentos. E por mais que eu não tivesse entrado no estágio, eu estava tranquila. E todo mundo falava assim, Marcela, daqui a pouco você vai ter que se formar, você nem tentou o estágio ainda. Eu falava, é porque eu quero entrar nesse. Aí eu falava, não, pelo amor de Deus, Marcela, acha outra coisa. Você tem que, tipo assim, o tempo está passando, eu preciso de estágio para se formar, né? Então eu estava levando assim, eu estava tranquila aí. Na hora certa, vou abrir o estágio, Deus vai me dar o estágio na hora certa, tranquilo. Eu estava orando, Deus, eu preciso fazer o estágio, você me colocou aqui, você sabe que eu preciso fazer o estágio. Tá tranquilo, gente, Deus está no controle. E aí, até brincando, falava assim, Marcelo, não sei como é que você consegue ficar tão calma, que estava todo mundo desesperado, assim, querendo se formar e fazendo 1000 estágios e sofrendo com estágio. E eu, gente, tô tranquilona. E aí, a minha família também estava muito em oração, né? Todos nós estávamos orando pela porta de estágio. Eu cheguei a fazer um estágio na Escola Parque, mas aí a UFRJ não permitiu o meu estágio, porque a Escola Parque não tinha tipo, um convênio com a universidade, e a universidade não deixou. Eu tive que ir lá, aí falar que aquele estágio não ia valer lá na escola. E assim, não estava conseguindo achar outro estágio. E aí lá na UFRJ tem muita vaga de psicanálise, que eu não gosto. E aí só abria vaga, mas era só para psicanálise, e eu tentando lá aquele estágio do transtorno alimentar. E aí acabou que ano passado, assim, no meio do ano passado, abriu uma vaga de estágio em TCC, que é a área que eu quero seguir, de Teoria Cognitivo-Comportamental, que é uma linha de psicologia que eu quero seguir. Aí abriu lá uma vaga, aí mandaram para mim e falaram, Marcela, abriu essa vaga aqui. Eu falei, vou tentar entrar, né? Aí mandei lá as coisas as documentações, as notas e tudo mais. E aí, o meu e-mail foi perdido, passou o processo seletivo do estágio, as vagas foram preenchidas, tinham acho que 6 vagas e foram preenchidas as 6 vagas. Aí eu mandei e-mail pro professor, falando assim, professor, eu queria só receber um feedback de por que eu não fui chamada para entrevista. O que eu escrevi na minha carta, o que tinha na minha nota, tipo, que eu não pude fazer a entrevista do estágio. Aí ele me respondeu, falou, Marcela, seu e-mail foi para o spam. Não foi porque eu não te respondi, seu e-mail ficou perdido. Mas você ainda quer o estágio? Eu falei, quero. Ele falou, então vamos fazer a entrevista. Aí, no dia da entrevista, minha mãe me chamou para sair com ela. Eu não consegui voltar para casa a tempo. Eu fiz a entrevista da rua, no celular, falando com o professor e tal. E aí, passou, né, um tempo. Aí, uma semana depois, uma amiga minha da faculdade me ligou. Aí falou assim, Marcela, tem muita gente orando por você, porque o professor abriu uma vaga extra para te colocar no estágio que ele já tinha fechado. Ele abriu uma vaga que não existia só para você, porque ele gostou muito de você. E ele falou que ele não queria, tipo, não ter você na equipe dele. Ele te adorou e abriu uma vaga para você que não tinha. Aí eu falei, glória a Deus, tinha mesmo gente orando por mim. E
Aí esse negócio do estágio, aí eu entrei, né, comecei a fazer o estágio. E, gente, o meu orientador, o meu supervisor, ele é o melhor orientador supervisor do planeta. Sim, do planeta Terra. Ele é muito legal, eu adoro ele. E, assim, eu fiquei pensando assim, gente, as minhas amigas passaram tanto perrengue com o orientador, com o supervisor, e super estressadas, e naquela correria, no meio do período. Eu aqui, em última hora, peguei um estágio que eu nem sabia com quem era, eu não sabia quem era o professor que estava me dando. Eu descobri que era o estágio mais concorrido da UFRJ, lá para a TCC, que eu nem sabia que era o mais concorrido. Eu não sabia nem o que era, só enviei. E eu entrei, e o meu instrutor é maravilhoso. A gente precisa de, sei lá, 900 e tantas horas. Aí ele é todo, sabe, ele é tranquilo. A gente sai para comer antes da supervisão, conversa. Ele é muito legal, ele é muito tranquilo. E eu fiquei, gente, como é maravilhoso a forma como Deus cuida da gente. De tipo assim, também eu queria fazer um estágio no início, eu fiquei até o final batendo o pé no estágio, que não era para eu entrar, porque de última hora fluiu o estágio mais difícil que tinha, com a melhor pessoa possível. E eu entrei, e estou lá. Então, eu vejo muito a fidelidade de Deus assim na minha vida, de estar abrindo essas portas para mim, nesse sentido, de que eu coloco diante dele o que eu preciso. Às vezes, o que eu acho que eu preciso não é o que eu preciso, mas eu falo, Deus, eu acho que eu quero isso daqui. Mas eu estou sempre colocando diante dele, disposta a obedecer o que ele tem para me dizer. E, dessa forma, ele vai fluindo as coisas, sabe? Para a direção que ele quer que eu vá, para onde eu devo ir. Então, era basicamente isso. Assim, para reforçar o como é importante a gente estar atento à voz de Deus, atento aos planos de Deus para a nossa vida e com o coração aberto para saber que, às vezes, o que a gente acha que é melhor não é o melhor de Deus, e que o melhor de Deus é sempre o melhor para a nossa vida, porque Ele conhece, Ele sabe o que é melhor, Ele já viu o futuro, Ele já viu as possibilidades, Ele sabe o que é melhor para a gente. Então, se a gente pede, Senhor, cuida, Senhor, olha, Senhor, me direciona, Ele vai direcionar. Porque a gente deu essa autoridade para Ele estar direcionando a nossa vida, Ele toma e Ele direciona. Então, é basicamente isso. Obrigada. Então, vou orar agora de novo. Senhor, muito obrigado novamente pela vida de todos que estão aqui. Eu te peço para que esse testemunho possa permanecer no coração, para que eles possam se lembrar de como o Senhor, da mesma forma que fazia milagres e direcionava as pessoas na Bíblia, o Senhor continua fazendo isso hoje, não só no meu testemunho, mas de todas as pessoas que passaram por aqui, para que elas possam ver que o Senhor é um Deus vivo, um Senhor que age, um Senhor que cuida. Então, muito obrigada por isso, Deus, muito obrigada por essa oportunidade, que o Senhor possa derramar paz em cada coração aqui, para se alguma pessoa possa estar ansiosa, preocupada com alguma coisa, com alguma questão, para que ela fique tranquila, para que elas possam entender que é só entregar nas tuas mãos e ter a confiança de que o Senhor vai resolver. Que o seu reino de paz venha agora sobre a vida de cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém.